Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 5 do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Questão 1. Considere a reação de substituição. Se na reação o iodeto de metila for substituído por iodeto de etila, obter-se-á. Então, a reação química onde tem iodeto de metila é esse composto aqui, ó, onde eu tenho iodo e aqui o metil. Então, é iodeto de metila. A substituição é para o iodeto de etila. O iodeto de etila é onde eu tenho aqui o iodo e o grupo etil. Então, quando eu tenho aqui dois átomos de carbono, ele transforma agora no etil. Iodeto, por causa do iodo, etila, porque eu tenho aqui dois carbonos ligados. Então, esse hidrogênio, ele, por pertencer à família 7A, ele é um halogênio. Então, aqui ele vai juntar com esse hidrogênio, formando o HI, K no final. E esse outro grupo que vai sobrar aqui, esse etil, onde é o CH2, o H2C, CH3, ele vai ocupar o lugar do hidrogênio. Então, esse anel aromático, ele vai ser o etilbenzeno. Sem o anel, esse radical aqui, é o benzeno. Quando acrescenta esse radical, ele vai ser chamado etil, por causa desse radical, etil e benzeno. Então, a opção correta vai ser a letra C. Questão 2. É dada a reação. Temos aqui uma molécula de benzeno reagindo aqui com o ácido sulfúrico e aqui vai formar aqui o benzeno sulfônico mais água. Reação de sulfonação do benzeno, que é classificada como a reação de adição, cicloadição, condensação, eliminação ou substituição. Então, vemos aqui, quando o benzeno tem essa bolinha aqui no meio, significa que ela tem ligações duplas, simples, alternadas. E cada vértice dessa molécula significa que tem um átomo de hidrogênio. E essa hidroxila, que é o H, o HO, ela vai ligar com um átomo de hidrogênio, e esse átomo de hidrogênio, juntando com o HO, vai formar água, que é H2O, ou seja, 2 hidrogênio e 1 oxigênio, e vai formar água lá no final. E esse outro radical que vai sobrar aqui, que é o grupo restante aqui do ácido, que é o SO3H, ele vai ocupar o lugar onde estava o hidrogênio, que é o SO3H. Então, vemos aqui exemplo de uma reação de substituição. Coloquei aqui eu fiz aqui uma observação para melhor entender. O hidrogênio interage com a hidroxila formando água, né? Esse hidrogênio interage aqui com a hidroxila formando água lá no final, enquanto o grupo SO3H, que é esse aqui restante do ácido, liga-se ao benzeno, formando o ácido benzeno sulfônico, que é esse aqui. Aqui ele chama benzeno. Depois que liga com o restante do ácido, ele vai ser chamado benzeno sulfônico. Então, a reação é de substituição. Questão 3. Complete as reações. Alquilação. Alquilação é quando tem um composto aromático reagindo com um haleto orgânico.
esse haleto orgânico aqui, no caso, é um cloreto de metila. O cloreto é porque ele está na família 7A da tabela periódica, por isso fala haleto, porque todos os elementos químicos que estão na família 7A, eles são halogênios. Por isso o nome haleto. Metila, ele é um cloreto de metila, porque aqui o CH3 ou H3C é um metil. Lembrando que a reação de alquilação, sempre aqui o primeiro reagente é um composto aromático, nesse caso é o benzeno. Eu acrescentei aqui mais um átomo de hidrogênio em cada vértice desse benzeno, porque os átomos de hidrogênio eles estavam ocultos, onde aqui a questão só divulgou apenas um átomo de hidrogênio, mas o benzeno ele tem 6 átomos de hidrogênio. E o haleto orgânico, ele pode vir aqui nessa posição, qualquer elemento da família 7A, lembrando que os mais usados é o cloro, o bromo e o iodo. E o radical, aqui tem um metil, por isso fala cloreto de metila. Ele pode vir aqui no lugar do metila um etila, que é o 2 com 2 carbonos, pode ser o propil, que é com 3 carbonos, ou o butil com 4 carbonos. Na alquilação, sempre eu tenho que lembrar, a alquilação é quando o radical aqui que vai junto aqui com esse outro átomo aqui da família 7A, aqui eu vou ter um radical que tenha um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos ou 4 carbonos e que seja metil, etil, propil ou butil. Nesse caso aqui, o benzeno, ele vai haver uma substituição com esse hidrogênio vai ficar aqui no lugar do metil e o metil vai ocupar o lugar do hidrogênio. Então o benzeno, ele vai ficar, depois da formação do produto, ele vai ficar metilbenzeno ou tolueno, como popularmente é chamado, sendo um benzeno ramificado, onde aqui é o benzeno e essa aqui é a ramificação do metilo, mais um cloreto de hidrogênio. Esse cloreto de hidrogênio também é conhecido como ácido clorídrico. Então aqui houve a formação de um hidrácido halogenado. Lembrando que essa reação química ela deve acontecer em aquecimento, e o catalisador utilizado é o cloreto de alumínio. Acilação. Acilação é quando eu tenho um grupo alcil, que ele vai ser substituído pelo hidrogênio, e o hidrogênio vai ser substituído pelo grupo alcil ligando aqui juntamente com o cloro. Então, esse benzeno ele vai perder esse hidrogênio, onde esse grupo alcil ele vai juntar aqui no lugar do hidrogênio, ficando dessa forma, formando aqui o cloreto de benzoíla, e esse hidrogênio que estava no benzeno, ele vai ligar, formar o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, que é o HCl, que é o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico. Para haver essa reação, deve haver o cloreto de alumínio e aquecimento. Para diferenciar acilação de alquilação, a alquilação eu devo ter aqui radicais, metil, etil, propil ou butil, ligado aqui em um haleto, que seja cloro, bromo ou iodo. E o alquil, eu devo ter aqui a cetona, vai haver a formação de cetona. É só eu analisar aqui a carbonila, onde tiver carbono dupla oxigênio, ligado com um radical e o elemento aqui da família 7A, aqui eu vou ter o
auxil. Questão 4. O benzeno, embora seja um excelente solvente orgânico, é desaconselhável o seu emprego como tal, por ser cancerígeno. Por isso, usam-se com mais frequência seus derivados, por serem menos agressivos e, além disso, poderem servir como matéria-prima para outras sínteses. O esquema de reação abaixo mostra um caminho para a síntese de um desses derivados. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo de uma reação de substituição de alquilação. A reação de substituição de alquilação é quando acontece uma substituição em um átomo de hidrogênio. Aqui no caso, eu peguei o grupo aromático, o benzeno, e identifiquei todos os seus átomos de hidrogênio. E na substituição aqui, acontece em que um átomo de hidrogênio ligado ao anel benzênico, ele vai ser substituído por um grupo alquila. Esse grupo alquila, ele pode vir com um carbono, ele pode vir com 2 carbonos, 3 carbonos ou 4 carbonos. Quando for um carbono é metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos é o propil e 4 carbonos o butil. Nesse caso aqui, temos 3 carbonos. Então, o benzeno, mais aqui temos aqui o cloreto de alquila ou cloreto de isopropila, reagindo com o cloreto de alumínio, sendo que aqui tem que ter a presença do catalisador cloreto de alumínio e deve estar aquecida. E os produtos formados, eu vou ter aqui o isopropilbenzeno e o cloreto de hidrogênio. Aí, esse grupo aqui, que eu circulei de vermelho, ele vai ficar aqui no lugar desse hidrogênio, e esse hidrogênio vai ocupar o lugar desse grupo, onde o hidrogênio, juntando aqui com o cloro, vai formar o cloreto de hidrogênio. E esse grupo todo aqui fica no lugar desse hidrogênio, ficando dessa forma. Esse grupo aqui de vermelho é o isopropil, porque a ligação ela é parte aqui do átomo de carbono central, por isso isopropil. Nesse caso, nós temos aqui o isopropil benzeno. Então, na afirmação A, fala: a equação representa um processo de preparação de ácidos carboxílicos com aumento de cadeia carbônica? Não, essa afirmativa é incorreta, porque aqui nós temos um exemplo de alquilação de Friedel-Crafts. E aqui está, alquilação é quando eu tenho aqui o grupo de átomos de carbonos de 1, 2, 3 ou até 4 carbonos. Na B, eu tenho o composto X é um hidrocarboneto aromático? Correto, porque o reagente é um composto aromático, então o produto também vai ser um composto aromático. Então, está aqui o anel benzênico. Letra B é a correta. Letra C, temos um exemplo tipo de acilação de Friedel-Crafts? Incorreto. Aqui não é acilação. Acilação é quando tem o grupo carbonila na estrutura, que tem o carbono com a ligação dupla com o oxigênio, aqui no segundo reagente, para reagir com o aromático. Então, nesse caso aqui não tem carbonila, então não é acilação, e sim alquilação. Letra D. O composto X é um cloreto de alquila? O reagente é cloreto de alquila, mas aqui na D está falando que o composto X, nesse caso aqui, se é um cloreto de alquila, é incorreto, porque cloreto de alquila é o reagente. O produto aqui não é cloreto de alquila, o produto aqui é o isopropilbenzeno. Então, a letra D é incorreta por isso. Questão 5. Escreva os produtos principais das reações abaixo. Nessa questão 5,
nós precisamos apenas formar esse composto aqui. Mas eu fiz o nome do segundo composto formado, coloquei o nome dos reagentes, o nome dos catalisadores, o nome das reações que acontecem e o nome do segundo produto formado na reação. Essa primeira reação é uma alquilação de Friedel-Crafts, ou seja, nessa reação aqui nós temos aqui o benzeno reagindo, ele está reagindo com o clorometano, que é o CH3Cl, na presença de um catalisador chamado cloreto de alumínio. E vemos aqui que foi identificado apenas um átomo de hidrogênio. Eu acrescentei os demais átomos de hidrogênio nas vértices desse benzeno que estava oculto. E aqui é simples. Esse hidrogênio será substituído por esse CH3. E esse hidrogênio ele vai substituir aqui, ligar junto com o cloro. Ou seja, vai ficar HCl aqui no final, sendo formado o produto cloreto de hidrogênio. E esse CH3 aqui, do clorometano, ele vai substituir aqui esse hidrogênio, ficando dessa forma. E o composto que era chamado benzeno, após a reação química, vai ser chamado metilbenzeno. Metil, por causa do CH3, e benzeno, devido ao anel aromático. A segunda reação está sendo uma reação de nitração. Essa reação é de nitração, pois aqui temos o anel aromático, continua sendo um benzeno, e a reação é chamada nitração porque aqui a substância que reage com esse benzeno é chamada ácido nítrico, que é o HNO3. A substância catalisadora é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4 concentrado. E aqui é simples, no lugar desse hidrogênio vai ficar o NO2. Então, um NO2 vai substituir aqui esse hidrogênio. A reação química já fala reação de substituição. Nota que aqui tem NO3. Então, aqui no lugar do hidrogênio vai ficar NO2. Então, está sobrando um oxigênio. E esse hidrogênio com um oxigênio que forma HO vai juntar com esse hidrogênio daqui lá no final para formar água. Então, o produto formado vai ser água e o produto principal da reação química é o nitrobenzeno. Nitro, porque o NO2, o radical NO2, nitro, e benzeno, devido o produto ser originado aqui da substância benzeno. Terceira reação, está acontecendo uma cloração ou halogenação. Temos aqui o benzeno e aqui temos uma substância cloro, que é o Cl2. Então, o benzeno mais cloro, que é o Cl2, essa reação está acontecendo em aquecimento, através de uma substância catalisadora chamada cloreto de alumínio, que é o AlCl3, e um cloro desse vai substituir o hidrogênio. E o outro cloro vai juntar com esse hidrogênio lá no final, formando cloreto de hidrogênio. Então, um cloro vai juntar aqui no lugar onde tinha hidrogênio, e vai formar clorobenzeno, mais o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Então, pessoal, aqui finalizamos a correção da semana 4 e finalizamos também a correção do PET volume 5 de Química. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Foi um prazer estar com vocês durante esses dias. Até a correção do PET volume 6, se Deus quiser. Deixe um like aí se gostou do vídeo. E deixe os comentários para garantir aquela nota de participação e enriquecer o conhecimento de vocês.